bem-vindos ao canal Inconsciente. Eu sou a Fabiana Milanês e aqui é um espaço de reflexão e ação. E hoje a gente vai falar sobre negócios em família. Então, Josi, muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado esse convite. Então, a Josi, vou falar um pouquinho. Josi, você é CEO e fundadora da Triotécnica, é contadora com especialização em auditoria, perícia e contabilidade. Conta um pouquinho pra gente quem é a Josi. Muito bom dia para você. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz. Mas vamos lá. Bom, como já falaram, eu sou a Josiane, você já me falou, me apresentou. Minha história, na verdade, começou por volta de 99. Nossa, não posso nem contar a idade, né? Já dedurei minha idade. Quando eu fiz um técnico de contabilidade e passei a gostar, meu marido já estava se formando em contábeis, já estava se formando contador, mas eu ainda estava no técnico, né? Aí, quando eu casei, a gente era no interior ainda, casei, vim para São Paulo. Aí, lá que eu fui fazer a faculdade de fato, porque no interior não tinha a faculdade quando eu terminei o técnico. Hoje nem existe mais técnico, né? Para falar a verdade. E eu me formei, acabei me formando em 2006. De lá para cá, eu vim trabalhando na área. E somente em 2008 que nós abrimos de fato o primeiro escritório que nós tivemos. E em 2010 eu assumi de fato só o escritório sem trabalhar para outra empresa, né? Então de lá para cá está sendo a jornada aí, e agora faz 1 ano e pouquinho que eu estou como CEO de fato, né? Legal. Então, assim, você começou a empresa só com o Josimar, com o seu marido. Só com vocês o marido. dois. E como é que é trabalhar com o marido? Assim, imagina que você chega, né? Tem um dia que você não quer ver o capeta, mas não quer ver o marido. E de repente você tem que estar lá numa reunião e ele que vai estar com você. Como é que você faz? Na verdade, não é tranquilo. O começo é sempre traumático para qualquer coisa. Até que você aprende como separar e separar papéis. Isso é o mais importante. Você aprender que cada um tem uma função ali dentro e que dentro da empresa não existe parentesco. É função, é cargo. Então, hoje, por exemplo, eu estou como CEO, meu marido está como produto, né? Ele que cria os produtos e tudo mais. Então, automaticamente, até o outro sócio, que é o Marcos, que é o nosso comercial, está abaixo da minha cadeira. Então, dentro da empresa não existe parente, existe hierarquia e cargo. A gente conseguindo alinhar isso, vai bem. Mas se você trouxer a família para o trabalho, aí não dá certo, não. Porque aí vai ficar aquela rixa de magoei aqui, você me ofendeu ali. Na verdade, não dá. Mas a partir do momento que você consegue separar, aí as coisas fluem. E é fácil para você separar? Como que é? Agora é um pouco mais fácil. No começo, não. Porque é o que eu falei. Quando você traz a sua pessoa, como esposa ou como marido, para a conversa, você traz a emoção junto. O negócio, você não pode decidir nada na emoção. Você tem que ter sempre a razão ali na mesa. Então, se você não conseguir separar isso, você já xingou a pessoa. Como você fez para você aprender? Você já ficou empurrado. Só com o tempo. É aprendizado. Depois de muito errar, vamos dizer assim, né? Que foram anos, porque vai fazer 18 anos que nós temos a empresa, o grupo. O Marcos está com a gente, acho que desde 16 ou 17, não lembro agora, porque eu sou ruim de data, meu marido que é bom nisso. Então, de lá para cá que nós fomos realmente pensar em gestão, pensar em melhorar, pensar em trazer equipe, porque até então, no começo era só eu e ele, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí você fala assim, cara, e agora? Eu cresço, eu quero crescer ou quero ficar aqui quietinho? Porque lidar com gente é sempre um desafio. Você tem que aprender, você tem que se desenvolver para conseguir lidar com o outro. E eu acho que esse desenvolvimento que faz você melhorar a relação, não importando ela qual seja. Se é família, se é um colaborador, se é um gestor, entendeu? E como é que foi decidir crescer? Assim, foi algo em conjunto ou um puxou mais o outro? Como é que foi? Foi em dezembro de 22. Nós fizemos a nossa reunião de diretoria no interior de São Paulo, em Dracena, que é a nossa cidade natal, numa cafeteria. Aí eu cheguei para eles e falei assim, e aí?
Nós vamos crescer ou vamos ficar onde estamos? Aí um olhou para a cara do outro. Ah, vamos crescer. Só que quando você decide, você não tem como voltar atrás. Decidiu, tem que encarar o desafio da gestão, encarar o desafio do crescimento. Porque a pessoa fala, já criou experiência, já criou corpo, já está dando bem naquele nível que você está, só que a partir do momento que você muda de degrau, vai para outro, você tem outros desafios diferentes. Então, você está sempre aprendendo a lidar com desafios. Então, e uma coisa que é um desafio também é estar todo mundo alinhado no mesmo caminho, né? Ter a clareza desse caminho, de onde vocês querem chegar, para que vocês consigam planejar e fazer acontecer, né, de acordo com o que vocês estão almejando lá no futuro. Eu acho que esse é o desafio. Você manter todos com o olhar no mesmo lugar e ter o mesmo desejo. Por exemplo, lá nós não contratamos ninguém que não tenha ambição de vida. Se a pessoa falar assim, não, para mim já está bom aqui, ela não serve para trabalhar com a gente. E não é discriminação. É porque a pessoa ela não vai se doar quando você realmente precisar dele naquele momento. Porque ele não tem ambição na vida dele para construir. Quando a pessoa tem, ela bota energia para o objetivo dela. Automaticamente a empresa é beneficiada porque ela está querendo construir algo. Entende? Então, esse é um desafio também que... Aí entra os valores, né? Então, assim, quais são os valores hoje da Triotécnica que vocês não abrem mão, assim, são os pilares? Nós tínhamos 5 no começo, agora ficamos em 3, né? 3 pilares. O primeiro é a confiança. Porque se eu não puder confiar em você, não tem mais relação, né? Não consigo mais olhar para você e falar assim, não vou conseguir não acompanhar o que você está fazendo. Então, perdeu a confiança, perdeu a relação. Humanidade, que a gente tem que ter a humanidade um com o outro, entender o processo, porque hoje eu estou bem, mas você não está, aí eu tenho que entender o outro. E a parte do crescimento. O crescimento é o mais interessante, vamos dizer assim, porque a gente não coloca o crescimento num ponto único de observação. É um crescimento no sentido mais amplo da palavra. A gente quer crescer em todos os âmbitos da vida. Não só como negócio, mas como pessoa, como profissional, como amigo, como colaborador, como líder, entendeu? Então, em todos os aspectos da palavra, literalmente, crescimento. Então, a gente fica batendo nisso sempre, mas é individual de cada um. Então, a luta é sempre assim, lidar com pessoas. Sim. Fazer ela entender o que você vê. E você entender o que ela está vendo no momento e se faz sentido a relação. Isso é muito interessante. Até o Simon, não sei se você conhece, ele fala, né, que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. Né? Porque quem faz o negócio acontecer são as pessoas. Né? São as pessoas. Então, entender as pessoas. E eu atendo empresas, presto consultoria para empresas, e eu gosto muito de trabalhar com empresas familiares, porque eu acho que tem essa coisa do emocional que você trouxe hoje, que é um desafio. É um desafio separar, né, essas caixinhas, colocar cada um na sua caixinha e não levar para o pessoal. Né? Exatamente. Esse é um grande desafio. E também porque eu vejo essa humanidade. Né? Então, eu gosto de... A gente escolhe nossos clientes, não é? Se a gente sabe quem é o nosso cliente ideal. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com empresas que pensam nessa humanidade, nessa humanização das pessoas, porque eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Claro que a empresa, seja familiar ou não, ela visa o lucro, ela precisa do lucro, sim. Né? Mas a gente não pode esquecer também a outra asinha, que é a do desenvolvimento das pessoas. Exato. Que é pensar no bem das pessoas. E eu vejo a Triotécnica, né, não só cumprindo uma norma, mas realmente algo que faz parte do pilar da empresa. Porque muitas vezes aquela missão, visão, valores está lá numa plaquinha, mas a gente não fez o trabalho de se autoconhecer, de entender para que aquela empresa existe, de entender o papel social daquela empresa. Né? E eu vejo que a Triotécnica tem muito isso, de desenvolver o outro. É claro que tem uma contrapartida, mas tem esse foco mais humanizado. Né? A gente, que está se falando muito na NR01, né? Que é uma norma que não existe desde esse ano, não foi esse ano que ela foi criada. Né? Ela é uma norma baseada em segurança do trabalho,
que foi criada em 78, mas que desde 2022 o lado psicossocial, o colaborador, a empresa preza pela saúde mental, né, e emocional do colaborador. O que a Triotécnica tem feito aí na prática para desenvolver as pessoas, ou até para promover um ambiente seguro nesse sentido de evitar depressão, evitar ansiedade, evitar burnout, né? Conta um pouquinho. É uma pergunta complicada, mas interessante, né? Na verdade, o meu dia a dia não é pensar em norma. Até então eu nem existia, até que veio falar, vai iniciar a obrigatoriedade. Na verdade, como você disse, ela sempre existiu aí, já faz um bom tempo. Agora vai entrar como uma obrigação. Só que até 2023, nós éramos em 5 pessoas. Uhum. Levava, vamos dizer assim, daquele jeito, do jeito que dava, porque a gente estava ali pensando, nem pensava em crescer tanto. Em 24, a equipe dobrou de tamanho. Aí eu falei, já comecei a ter desafios maiores para olhar, e eu sempre quis me mudar primeiro, porque eu era uma pessoa muito ruim. Quem me conhece hoje conhece uma versão bonitinha da Josiane. Mas eu já fui uma versão ruim. Porque na época que eu decidi não crescer, é o que eu estou falando para você, é tudo aprendizado e vivência. Eu tinha na mente, porque quando era só eu e Josimar, em outra empresa, não era nem Triotécnica, era outro nome, nós decidimos não crescer. Só que eu tinha 2 pessoas. E essas 2 pessoas penaram bastante comigo. Elas estão até hoje? Estão até hoje. E hoje elas mesmas... Então é sinal que você não era tão ruim assim. Traumatizou, viu? Traumatizou. Ela ainda lida com isso de uma maneira diferente, mas ainda tem que lidar. Ela ainda não consegue me ver sem separar o pessoal, entendeu? Porque nós somos amigos e uma das outras pessoas não é só meu marido. Tem uma irmã dentro da empresa que trabalha no mesmo setor que eu tenho que gerenciar. E as 2 penaram nessa forma como eu existia, entende? Existia. Hoje eu não existo mais daquela forma. Então, foi muito ruim aquela experiência para elas. Hoje eu vejo o quanto eu era realmente ruim. Eu era muito impaciente. É igual você disse no começo. A gente precisa se conhecer para entender como lidar com o outro. Você não aprende a lidar com o outro, você tem que aprender a lidar com você mesmo. Né? Para depois entender o outro. E entender não é estar no lugar do outro. A partir daí, sim, eu fui olhar para as pessoas de uma outra forma. Eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa, porque se eu for essa pessoa com a equipe que eu tenho, eu fico sem ninguém e a empresa morre. Então, eu tive que olhar para isso. E não é fácil você olhar para isso. Né? Você encarar o espelho e falar assim, você é a culpada se der errado. Então, você olha para o espelho e fala, não, tem que encarar esse desafio? Vamos lá, vamos encarar o desafio. E até hoje eu encaro o desafio, porque lidar com gente é sempre um desafio, nunca vai deixar de ser um desafio. Mas pensando em NR1, eu nunca pensei na NR1. Não penso na NR1. Eu falo, RH, isso é problema seu. Vê aí o que a gente tem que fazer, eu faço. Mas a intenção, a mentalidade sempre foi nesse aspecto. Eu sempre quis, depois que a gente começou a sair de 5 pessoas, eu falei, nós fizemos um processo de alta performance com a liderança, que são a diretoria e 3 pessoas que estavam na época. Não, 2 pessoas que estavam na época. E dali eu contratei a própria pessoa que estava, que você chegou a conhecer, que é a Carol Guiro, para fazer parte do RH. Eu falei, a partir de agora a gente tem que dar continuidade nesse processo de alta performance. A gente não pode parar aqui. Então, ela entrou para compor a equipe e olhar para esse lado da pessoa, contribuir comigo no lado da pessoa. Eu falei, sozinha eu não dou conta. Eu preciso de alguém com esse olhar mais próximo das pessoas para me ensinar a ser um pouco melhor. E nisso a gente está nessa trajetória, entendeu? Aí de lá para cá, em dezembro, eu conversei com a Patrícia De Biasi, que é a psicóloga. Falei, Paty, você vai passar a compor agora para dividir com a Carol, porque ela tem que olhar para a gestão e você vai olhar para as pessoas. Início do ano veio o quê? A norma na obrigação, não de existência, mas de obrigação. Eu falei, bom, então estamos caminhando a favor da norma. Porque, na verdade, você está caminhando a favor do ser humano, né? E acho que a norma ela veio para cuidar disso, para que as empresas olhem para esse lado, né? E a Triotécnica já fazia. Então, eu vejo a Carol
a Carol que cuida do RH, a Paty que cuida aí do emocional das pessoas. Então, assim, na prática, vai muito além da norma. Sim. Né? Vai além de construir um futuro melhor, um mundo melhor. Né? Exatamente. Muito. Por isso que eu estou falando desde o início. Eu não olho para a norma. Porque se eu olhar para a norma, ficar olhando só para a norma, você fica se sentindo na obrigação de. E, na verdade, tem que ser algo espontâneo. Você tem que querer que a sua empresa seja dessa forma, tenha esse olhar e caminhe para que as pessoas entendam que aquilo que você está fazendo faz sentido para ela também. Porque nem sempre a pessoa vai conseguir ver a sua boa intenção. Sim, e na prática, né, quando a gente olha na prática, por exemplo, a Paty, que é a psicóloga, se tem alguém lá que está com algum problema, o que a pessoa faz? Ela fala, Paty, preciso de um horário com você para falar e tem caminho aberto. Como que é isso? É assim? Tem. É assim. A Paty, ela tem agenda, os horários dela, porque ela também tem atendimento que ela faz particular, né? Ela trabalha para a Treotécnica como prestadora de serviço. Tá. Então, ela tem a vida dela também pessoal de profissional. Então, ela já tem o horário certo definido para as pessoas ir lá na agenda dela e marcar um horário. Ir lá tratar. Eu fico sabendo? Não. Nenhum gestor fica sabendo. É aquele horário lugar só seguro, para a pessoa. Né? Exatamente. E ela só traz para a gestão aquilo que, de fato, ela entende que tem que ser olhado pela gestão e tratado. E ela orienta os gestores a como proceder naquela situação e como conduzir. Então, não tem relacionamento. Então, eu falo assim, às vezes o colaborador vem para falar, fala, eu não preciso saber. Fica tranquilo, você não tem obrigação de me falar. O que você conversar lá é seu e está tudo certo. Se ela entender que precisa de terapia, ela também encaminha a pessoa para terapia. Ela não trata, né? Mas ela encaminha. Tá. Muito legal, porque isso realmente eu acho que é importante a gente falar sobre isso na prática, porque senão a gente fica tentando seguir uma norma e que, de repente, na prática, o que é que está sendo feito? O que é que pode ser feito? O que é que funciona? O que é que não funciona? Né? E tem sempre aquele, vamos dizer assim, espivitado da vida que fala assim, mas por que você tem um RH sendo que você é tão pequeno, né, em termos de tamanho de empresa? Eu falei, porque eu quero crescer certo. Sim, com estrutura. Com estrutura, já certo. Por quê? Porque hoje no mercado, nós estamos, por exemplo, contratando para o contábil um analista. As pessoas já estão vindo doentes. Não é que elas vão ficar doentes dentro da Treotécnica. Elas estão vindo doentes. E nem sempre a gente consegue pegar no processo de contratação. Mas depois que entra, a pessoa fala, eu menti. Aí você vai fazer o quê? Você vai mandar embora? Não. Você vai acolher, né? A gente acolhe. Aconteceu isso esse ano mesmo com uma pessoa. A gente acolheu. Eu falei, eu não vou te mandar embora, você pode ficar tranquilo. Não vou te mandar embora porque você está com crise de ansiedade. Eu vou te mandar embora se você não cumprir os acordos que a gente fez quando você entrou. Aí é diferente. Eu falei, por outro lado, você que tem que saber se você está bem para trabalhar, está bem para cumprir o que você precisa, e se você não estiver bem, você tem que chegar e falar, não estou bem, não dou conta, não vou conseguir encarar a pressão daqui de entrega, eu vou me cuidar. Aí eu falei, é você que vai decidir. Eu fiz isso com uma pessoa também, início do ano. Cheguei nela e falei, Gi, eu não vou te mandar embora. Eu quero que você avalie se você está bem para continuar. Se você falar, Josi, eu estou bem, eu vou continuar, eu falei, eu vou te cobrar naquilo que a gente tem acordado para você entregar. Se você não estiver bem, você mesmo vai falar, eu quero sair. Então, assim, eu não mando embora porque a pessoa tem um problema. Mas ela tem que entender que se ela estiver ali, ela vai ter que cumprir. Cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente. Eu estou aqui para te apoiar. E, no entanto, que ela falou assim, Josi, está sendo a decisão mais difícil da minha vida. Porque eu me senti acolhida. Então, eu quero ficar, mas eu também tenho que me cuidar. Então, ela falou que foi difícil decidir. Então, acho que nesse ponto a gente acertou, entende? Na tratativa e na condução. É por isso que a gente fica contente e insiste no processo. Porque quando dá tudo errado, começa a dar tudo errado, você não vê nem um pontinho, você começa a desanimar. Aí eu falei, e agora? Eu continuo, mesmo dando errado? Mas quando algum dá certo, aí você fala, opa. E é isso mesmo, né? A gente... Não é só de acertos. Na verdade a gente erra muito para poder acertar e muitas vezes se permitir errar é onde a gente segura o crescimento, né? Exatamente. Já tive também uma dessas pessoas que participaram dessa jornada com a gente e ele resolveu sair. Ele mesmo comentou sobre isso. Eu não admito errar. Aí eu falei, se você
não se permitir errar, como que você vai crescer? E para mim também foi dolorido aceitar isso, porque quando a pessoa é muito perfeccionista, muito detalhista, ela trava o processo porque ela não entende que aquilo tá bom para ser entregue, né? Fica ali segurando. Eu era assim. Aí eu falei, não, a partir do momento que eu tive equipe, eu tive que começar a soltar. E confiar, não é? E confiar. Por isso que eu falo que a confiança é um dos nossos pilares, e eu tenho que confiar para conseguir largar, né? Delegar. E nisso foi um processo doloroso, porque eu estava ainda na versão antiga, depois, com o passar do tempo, fui aprendendo. Aí eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Quer dizer que eu sou 100%, sou excelente? Não, estou em aprendizado. Eu falo que a gente é beta sempre, está sempre em aprendizado e melhoria. Mas qual que é o seu maior desafio hoje? Assim, para se tornar essa pessoa que você almeja? Cara, são várias coisinhas. Mas assim, na cadeira que eu estou hoje, é aprender coisas que até então não fazia parte da minha vida. Gestão, olhar para negócio, olhar para fora, para ver o que o mercado está vendo, está fazendo, o que eu ainda não sei de capacidade técnica que eu tenho que buscar. Então, o desafio é esse, além de lidar com pessoas, porque eu também lido com pessoas, né? Hoje eu sou responsável pela operação. Nós temos 4 áreas de atuação. Eu tenho que ficar olhando para as 4 para ver se a gente está entregando, se não está, se está em dia, se está atrasado, quem é o responsável. Além de olhar para o nosso negócio. Números, se está vendendo, se não está vendendo, qual que é a nossa margem. Então, você acaba abrindo um leque muito grande de responsabilidade e de conhecimento que, às vezes, você não tem quando está crescendo. E é o que eu estou buscando. Então, o desafio é qual é a urgência de conhecimento que eu tenho que buscar para sanar algo que eu ainda tenho de dificuldade. É saber priorizar, não é? Porque... Saber priorizar. Porque senão você fala que tudo é importante, sim, não prioriza nada, e não faz nada, e não sai do lugar. Se tudo é importante, nada é importante. Exatamente. E às vezes é desafiador. Eu vejo o seu perfil, né? Que eu já tenho uma ideia do seu perfil. Seu perfil tem um executor bem latente? Bem predominante, né? Tanto porque você falou da paciência, que foi algo que você tem trabalhado. Então, assim, esse perfil ele tem uma dificuldade muitas vezes de delegar. Por quê? Porque para ele urgência é um fator importante. E fazer do jeito dele, na hora que ele quer, é muito importante. Então, nas empresas que eu atendo, eu vejo quando eu vou trabalhar liderança, esse perfil ele tem, né, essa dificuldade. Às vezes fala assim, mas eu vou fazer que é mais rápido do que eu ter que ensinar, né? Só que você vai estar sempre sobrecarregado, né? E às vezes você vai investir um tempo ali inicialmente para poder ensinar e poder passar, e depois esse tempo reverte de uma outra maneira, né? Você teve que passar por esse processo de largar o osso e falar, não, eu vou ter que confiar. O que te ajudou nesse processo? Sabe o que é mais engraçado? Passei por tudo isso que você falou. Hoje, eu dou graças a Deus quando tem alguém para fazer alguma coisa para mim. Aí eu falo assim, não, Josi, deixa que eu faço. Ufa! Eu olho minha listinha e falo, 1 a menos. Mas no começo foi difícil, sim. Esse pensamento passava a todo momento. Falei, cara, eu vou ter que ensinar isso de novo. Eu vou fazer. E o engraçado é que quando você começa a delegar, passar para outra pessoa, o que você começa a ver? As mesmas coisas na outra pessoa que reclamava de você por não passar para ela. Então, essas 2 pessoas que eu falo que está com a gente já há um bom tempo, hoje elas replicam as mesmas atitudes, vamos dizer assim, e olhar. Josi, você não passava para a gente. Aí eu falei, não é questão de não passar, é questão de entender se você está apto para aquela atividade, porque a pressão que aquela atividade vai te exercer lá, te ocupar, talvez você não tenha emocional para lidar. Só que a pessoa, às vezes, não está preocupada com isso, porque ela não está ainda naquele nível de pensar naquele ponto. Ela só quer aprender algo novo, está tudo certo. Só que por você, na gestão, por outro lado, você fala, putz, mas ela não está ainda com conhecimento e capacidade para pegar essa tarefa. Se eu soltar, ou ela espana, ou ela fica doente, ou ela vai pedir a conta. Aí você fica lá, eu passo e aguento, ou eu seguro mais um pouquinho. Então, esse é o jogo. Essa sensibilidade, né? De saber o que você solta e o que você segura ainda. O que você segura ainda.
E essa eu acho que é uma das capacidades mais importantes de um líder, não é? Porque ele se adapta, ele tem que saber o panorama onde ele está, né? Porque imagina, se você tem uma equipe muito sênior ou uma equipe muito júnior, mesmo que você tenha um perfil de liderança, de repente ser mais autocrático, ou mais democrático, ou até mais liberal, mas você tem que se adaptar aos seus liderados. Então, é um jogo mesmo, né? E o que mais dificulta, nós somos desde o início 100% home office. Nós não somos presencial. No presencial você está aqui, igual eu e você, olhando um para a cara do outro, interagindo. Nós somos cada um no seu cantinho, no seu quadrado, interagindo pela internet. Então, dificulta bastante em termos de cultura também. Manter a cultura no home office é um pouco mais difícil. Mas a gente está dando conta. É difícil? É. Mas mexe aqui, mexe um negocinho ali, conversa com um, nas one-on-one você vai entendendo qual que é a dificuldade de um, de outro. Quer dizer que todo mundo leva as coisas? Não. Né? Porque tem essa dificuldade também das pessoas de falarem. Por quê? Nós temos a vivência em um monte de lugar que nós mesmos trabalhamos de não ter essa abertura para falar. Então, a gente cria aquela experiência de aqui eu só obedeço. Mas a geração que está vindo agora, ela não é a mesma, não pensa da mesma forma e não age da mesma forma. Né? Você já lida também com a geração nova, acredito. Então, eles já chegam assim, eu quero falar, eu quero isso. Eles já são mais abertos e a gente tem que aprender a lidar com eles também. Quer dizer que a gente vai abrir mão? Não, mas a gente tem que aprender, como diz a Carol, a criar uma comunicação para aquela geração. Porque a nossa eu mando, você obedece. Não vai questionar nunca, só vai reclamar que está ruim, mas não vai trazer ideias, crítica, nada, né? Então, também não... E é sempre o equilíbrio, né? Porque o equilíbrio é o melhor caminho. Então, assim, eu vejo... Essa semana mesmo eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim para mim, eu tinha muito medo, quando a gente começou a trabalhar, eu tinha muito medo de ser mandada embora, mas depois que a gente começou a fazer esse trabalho, né, de plano de desenvolvimento individual, ela percebeu os talentos dela e percebeu que ela pode se colocar de uma outra maneira. Então ela falou, olha, estava numa reunião com a diretoria e eles me perguntaram o que eu achava de alguma coisa, e ela foi lá e falou, olha, eu acho que o comercial, o pós-venda poderia fazer assim, assado. E antes ela não falaria de jeito nenhum. Por quê? Porque ela tinha medo de ser mal vista, medo de errar, medo de repente, causar um conflito. Só que, muitas vezes, o deixar de falar também não é bom. Exato. Né? É se colocar, que antes ela se colocava de uma maneira, ou ela explodia, né? Ou ela não falava nada, né? Então ela começou a se colocar de uma outra maneira. E essa geração nova... ela vai para esse lado que você falou de... falar mais. Tá descontente, ela fala, não é? Se ela não falar, ela sai. Ela vai fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu acho também que é esse equilíbrio. Eu acho que a gente tem que dosar essa tolerância à frustração, né? Que muitas vezes a gente tem isso de aguentar muito, né? Aí a gente vê essa outra galera que não aguenta nada, né? E a gente esquece também que eles tiveram uma bagagem antes. Então, não é só a empresa que vai... Como é que vocês têm feito para atender essa demanda que está chegando aí? Outro dia, nós estamos, na verdade, reaprendendo. Outro dia, esse mesmo processo que nós estamos agora, nós iniciamos ele há um pouco mais de um mês atrás e nós tivemos dificuldade para trazer candidato. Aí eu olhei para o anúncio, eu falei, a gente tem que mudar a comunicação do anúncio. A gente não vai trazer ninguém com esse anúncio, porque a gente não tá, o perfil que vai vir não vai entender a comunicação que está ali. Aí eu e a Carol mudamos a formato da comunicação mesmo da vaga e apareceu um monte de candidato. Por quê? Porque você está lidando com uma outra pessoa. Eu falei, a partir de agora a gente vai ter que reaprender a falar. Literalmente, né? A se comunicar com essa nova geração que está vindo, porque a nossa geração ou já está empregada ou já está partindo para outra coisa, fazendo outra coisa. Ainda tem? Tem. No entanto, que lá a gente tem pessoas com 60 anos de idade trabalhando na equipe. Então, a gente não tem problema com idade lá. Mas lidar com a geração nova está tendo que reaprender. Para aprender a lidar, aprender a conviver.
Claro que vai ter todo o desafio também, porque independente da nova geração, se ela não der match com você, com a sua cultura, não vai adiantar permanecer. E não é por causa da geração, e sim por causa do comportamento, da forma como ela vê as coisas. Às vezes ela não vai querer fazer alguma coisa e lá ela vai ter que fazer, então dá esse conflito. Então ficou eu, a Carol e a Patrícia falando, vamos buscar um treinamento para entender como conversar com a nova geração. Então a gente está nessa etapa agora de aprender a conversar com quem vai vir. E você falando agora, eu lembrei de um case bem legal para a gente discutir, inclusive. E você falou que a geração agora fala mais, e se não falar, vai ter alguma ação. Nesse mesmo processo, foi essa semana, não lembro, acho que não foi essa semana que a gente entrevistou, uma das candidatas que nós fomos entrevistar, falou que gostava. Eu perguntei para ela, você gosta de onde você trabalha? Porque ela está trabalhando, mas ela veio buscar uma vaga nova. Eu falei, gosto. Eu falei, mas por que você está saindo, então, se você gosta? Ela falou, porque eu não tive aumento. Eu tive aumento de atividade, mas não tive reajuste no salário. Eu falei, mas você foi conversar para negociar? Não, porque eu entendo que a empresa é obrigada a fazer isso sem eu pedir. Eu falei, cara, vou te dar um conselho. Pode te dar um conselho? Ela pode. Vai lá conversar, porque eu acredito que você vai conseguir. E você vai permanecer onde você gosta. Eu falei, porque eu preciso de você aqui 100%, sem comparação. Porque senão a gente não vai se dar bem. Eu falei, vai lá tentar primeiro, se você não conseguir, você continua no processo. Ontem ela mandou uma mensagem falando que conseguiu o reajuste que ela queria, mais do que a gente estava oferecendo, que já era mais do que ela tinha. Entendeu? Olha que legal. Então, a sua dica, você não conseguiu trazê-la para sua empresa, mas de alguma forma você impactou a vida dela de forma positiva. No entanto, que ela mandou um áudio agradecendo pela dica e que fez muito sentido para ela. A minha equipe, uma das pessoas da minha equipe estava, ela falou, não acredito que você fez isso, Josi, porque ela era a melhor candidata em termos de teste prático, era ela. Só que eu preferi abrir mão, porque eu já estava vendo o posterior, entende? Porque a pessoa, ela gosta do lugar que ela está e ela já estava vindo comparando salário, ela ia chegar aqui comparando o lugar e ia ser uma sucessão de comparação. Eu falei, filha, vai lá tentar primeiro. Se não conseguir, você vem. Que interessante. E, no entanto, ela acabou ficando lá e a gente continua no processo, na verdade. E quem sabe até um dia ela vá trabalhar com vocês, mas de um outro lugar, de uma outra maneira. Então, assim, eu estou tentando levar um olhar humano, vamos dizer assim, para essa parte, até no processo. Porque se eu não entender que a pessoa realmente está querendo algo, que é o que eu falo, da ambição. Se ela quiser uma ambição, se ela quiser realmente permanecer onde ela está, que aquilo é o objetivo dela, ela tem que lutar por aquilo. Então, incentivei, na verdade, ela a fazer. E isso é importante porque a gente tem uma dificuldade de engajar as pessoas. E se os valores não casam, o engajamento ainda é mais desafiador. Mais desafiador. Não é? Então, quando você faz essa triagem já logo no começo, eu sei que você falou que depois as pessoas falam, eu menti. E isso acontece muito. Até porque você vai, mesmo que o processo seletivo tenha 2, 3 entrevistas, você não tem uma bola de cristal. Não tem. Né? Não tem. E sim, hoje o que é mais difícil na triotécnica? O que é mais desafiador? É contratar ou é demitir? Contratar. Porque demitir, você tem um processo interno, que você acompanha a pessoa, dá feedback, orienta, fala das coisas boas, mas também fala dos alinhamentos que tem que ir fazendo enquanto está no período de experiência. Passou o período de experiência, não tem o que fazer. Teve inclusive dessa geração, vou até te dar um exemplo. Teve um dessa geração nova que estava com a gente. Eu mantive ele após a experiência, porque é uma pessoa com muita capacidade técnica, muita mesmo. Só que é o que eu falei, ele não dava um minutinho a mais de tempo fora do horário e fazia no tempo dele as coisas. Aí eu perguntava para ele, como você acha que você vai entregar na velocidade que você está fazendo e da forma que você está fazendo? Ah, não sei se eu estou fazendo. Aí eu falei, tá, vamos passar com a Patrícia. Vamos ver o que ela fala e se a gente tem como fazer ele entender que ali ele tinha que se doar um pouquinho mais para cumprir a agenda que ele tinha. E não tinha a ver com a vida dele e nem falar para ele ficar fazendo hora extra, entende? Aí a Patrícia falou, não tem jeito. Já é perfil dele, ele é assim e ele não vai mudar. Ou a gente aceita ou a gente demite. E aí? Eu preferi demitir.
Mas ele sabia que ia ser demitido durante o processo, entende? Por isso que hoje, para mim, não é difícil. Mas é um negócio tranquilo? Né? É um negócio tranquilo você demitir alguém? Não, não é. Até porque lá eu não contrato para demitir. Por isso que a gente está tentando demorar um pouco mais no processo de contratação e trazer o comportamento certo. Não a capacidade certa, mas o comportamento certo. É porque é mais fácil ensinar a técnica, né? A técnica é mais fácil do que o comportamento, né? Exatamente. E teve um processo também bem legal, que eu acho que você vai gostar, porque é sua área. O RH escolheu uma pessoa como preferência para a contratação em termos de comportamento. E porque eu sempre faço a entrevista também com o candidato, né? Eu e Josimar, que é a parte técnica, ele avalia a parte técnica, eu avalio também o comportamento e o feeling, dependendo do que... Igual nós estamos conversando, eu converso com a pessoa. Só que temas completamente aleatórios de trabalho, eu converso. E a pessoa que elas me falaram, eu não vi nada do que elas falaram naquela pessoa. E a segunda opção, eu falei, é essa pessoa. Só que ela era mais introvertida. Com conhecimento excelente, porém mais introvertida. Eu falei, é essa pessoa aí que eu quero para a vaga. Ela falou, Josi, mas ela é muito introvertida, ela vai demorar. É ela. Cara, a guria hoje chega a dar risada, conversa, aprende rápido, tem uma linha de raciocínio muito rápida, você não tem que ficar 2, 3 vezes falando a mesma coisa para ela pega rápido. E no começo a gente fez sim. A Paty entrou no jogo no começo, eu falei, olha para isso, para ela se sentir um pouco mais acolhida, mais rápido, porque aí ela deslancha. E agora fluiu, entendeu? Ela ainda está em experiência, mas já fluiu o processo e ela já é outra pessoa. Eu falei, então eu escolhi certo. Então o bom do processo é isso. Juntou o feeling com a técnica, né? E é isso que o processo de onboarding não é só até a contratação, né? Então vocês fazem esse processo todo de acolher, de ver onde que a gente pode afinar aqui, não é? E tem que ter a participação também da pessoa. Essa mesma pessoa, quando terminou os 45 dias, que foi, não sei se foi final de maio, eu tô falando data para mim, o tempo está passando muito rápido. Não sei se foi final de maio ou início de junho, que nós fizemos a avaliação da primeira parte do processo de contratação, lá da experiência. Aí, no final, eu levei a equipe para dar nota e expor se ela... Porque a equipe que estava fazendo o onboarding dela não era eu. Aí eu falei, eu não tenho como mensurar. Então, vocês vão para análise e vocês vão falar. E eu vou falar se eu concordo ou não pelo que eu vejo e acompanho. Então, o líder, ele acompanha, ele não faz o processo, que é onde eu estou hoje. E avaliando, olhando, eu falei, fulana, porque eu não vou falar nome aqui, né? Você quer continuar na empresa? Não sou eu que dei a resposta. Não fui eu que falei, você continua ou sai. Eu tinha minha opinião, eu ia dar. Mas eu quis ouvir dela. Por quê? Porque é importante a pessoa falar se ela quer continuar ou não, porque às vezes ela não tem coragem. Ela fala, eu preciso, se ela me manter aqui, eu continuo. Se ela não manter, eu vou procurar outra coisa. E ela falou, não, eu quero continuar. Aí eu falei, então, vamos continuar. E foi bem legal, entendeu? Foi a primeira vez que eu fiz esse processo de perguntar para a pessoa em experiência, porque eu senti que ela seria uma boa pessoa para treinar, vamos dizer assim, né? E foi bem legal. Que legal. E hoje, como líder, assim, o que você não abre mão? Cara, de ter alguém com a mesma... Não é o mesmo pensamento, não é os mesmos valores, mas olhar para a equipe e ver que eles olham para o mesmo lugar que eu e querem a mesma coisa que eu. Isso eu não abro mão. Eu abro mão de várias coisas hoje que eu não abria há um tempo atrás. Você tem que fazer desse jeito, porque eu fazia desse jeito. Não, isso não existe. Porque perfeccionista, né, quer que as pessoas façam da mesma forma. Não, isso não é mais da minha alçada, vamos dizer assim. Você faz do jeito que você quiser, desde que você me entregue o combinado e com o mínimo necessário de qualidade, que a gente tem um mínimo lá, fala, daqui para baixo não serve, daqui para cima, qualquer forma que você fizer, está aceito. Então, essa é a linha de visão, de pensamento, de querer mais, de buscar mais, de estar apto a se integrar com outras pessoas para ter o que você quer, na verdade. Isso, eu acho que isso é importante e eu gosto de ter isso em mim. Eu acho que é isso que me move hoje, na verdade. E às vezes você está num papel que você impacta muito a vida das pessoas, né?
Para bem e para mal, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, É. né? As pessoas têm, você vê as pessoas com medo de você ou não? Tem. Tem medo? Tem. Como é que você trabalha com isso? Tem. Você gosta dessa posição ou você prefere... Não. O medo, ele não é bom. Porque a pessoa com medo, ela faz por obrigação. Ela não faz porque ela comprou a sua ideia. Ela não faz porque ela não entendeu o objetivo daquilo, o porquê daquilo. Ela faz porque ela sentiu medo de alguém que está numa cadeira superior a ela e que pode mandar ela embora. Então, ela faz por medo. Medo, para mim, é ruim. Só que é o que eu falei para você desde o início. Eu tenho que me conhecer para conseguir me comunicar com você de uma forma que você não sinta medo de falar comigo, independente da cadeira. Uma das coisas que eu comecei a fazer, porque assim, apesar de estar na cadeira de CEO, eu também estou na cadeira de gestora de operação. Então, no dia eu tenho que ficar mudando de caixinha, lidar com gestor e lidar com colaborador. E quando eu estou na cadeira de colaborador, que eu vou fazer o one-on-one, né, com os colaboradores, eu tenho que falar assim, vamos só fazer um alinhamento? Quem está aqui não é a CEO. Quem está aqui é a sua gestora e eu estou aqui para te apoiar no seu dia a dia. Para abrir caminho para você dar conta do que você precisa fazer. Ui, mas não deve ser fácil para eles também, né? Porque não. Olhar para... É difícil separar, né, as caixinhas. É e difícil. Até para você sentar numa cadeira e depois sentar na outra. É difícil. Né? Não deve às ser vezes eu falho, tá? Se eu falar que eu dou conta, não. Se eu falar que eu saio da empresa, fecho a porta lá, porque a gente é home office, né? Então, você nunca sabe que hora que você está no escritório, que hora você está em casa. A hora que eu fecho a porta e saio, eu falo, cara, minha caixinha social acabou hoje. Vamos dizer assim, tem dia que é assim. E como é que você faz para manter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? O pessoal é sempre comprometido, filha. Porque a gente trabalha muitas horas no dia, às vezes trabalha até um pouco mais tarde. Então, quando para a noite, esquece. A cabeça não funciona mais. O mental já esgotou, né? E, por exemplo, toda segunda eu faço reunião o dia inteiro. Então, são 11 reuniões no dia. Na parte da manhã com gestores, na parte da tarde com colaborador. Chega no fim do dia, a mente já era. Não tem mais... Falar assim, ó, não conversa comigo que hoje já acabou, não penso mais nada. Então, é tipo assim, só vamos ali, dar beijinho, abracinho e acabou. Mas, assim, mas a gente tem um combinado de todo sábado, a gente tem aquele momento só pra gente alinhar nossa vida, alinhar nossas coisas, nossos objetivos, ter aquele momento só pra gente. Não fala de trabalho nesse momento. Nada de trabalho. Nada de trabalho. E quando sai do trabalho, um fica policiando o outro. A gente saiu do trabalho, não vamos falar de trabalho. Aí um começa, o outro fala, a gente não vai falar de trabalho. Então tem que ficar assim, se policiando, porque senão você fica o tempo inteiro falando de trabalho. Trabalho. Isso desgasta, você acha que de alguma forma trabalhar com o marido tão perto melhora ou desgasta a relação? Cara, assim, em alguns pontos dificulta, em alguns pontos você se adapta, porque nós já estamos juntos há 26 anos. Com uma empresa quase 18. Então você se habitua. Mas quer dizer que não vai ter o desgaste? Vai ter o desgaste dos dois lados. E você vai contornando, vai remediando, vai alinhando um negócio aqui, vai resolvendo um negócio ali e vai indo, entendeu? Mas falar que é perfeito é difícil. Eu acho difícil. Para mim ainda é difícil falar que tá tudo certo de ambos os lados. Não. A gente tem sempre um lugarzinho que a gente coloca mais energia num dia, outro dia você coloca mais energia no outro. E é isso que você falou, muito importante, porque perfeito a gente não tem como ser. Não tem. Mas acho que o mais importante é a gente olhar, observar e falar, peraí, aqui tem um ponto de melhoria. Sim. O que eu posso fazer aqui? Né? Ter esse olhar mais atento, né? Um olhar aberto, vamos dizer assim. É porque, afinal, cada um tem seus traumas, a verdade é essa. Né? Então, Sim. cada um vai com a sua lente, cada um vai com a sua trajetória. E não deve ser fácil, não só para uma empresa familiar, mas, assim, eu acho que as empresas familiares têm essa questão de estar mais perto do dono, ou de estar mais perto, né, da diretoria. E eu acho que que você falaria para uma pessoa que fala assim, empresa familiar é uma bagunça? Olha, se você conseguir realmente separar, daqui, da porta para dentro da empresa, não existe parentesco, é função,
é obrigação, é atividade, você tem essa responsabilidade, eu tenho essa, você cumpre a sua, eu cumpro a minha, ninguém se mete na cadeira do outro, dá certo. Só vai virar bagunça quando você mistura os dois. E no começo é normal. A gente brigava muito no começo. Discutia muito, porque trazia muito emocional para a mesa. Mas a partir do momento que você começa a crescer, igual nós decidimos crescer, e coloca cada um na sua cadeira para fazer o que quer, o seu papel, desempenhar o seu papel, aí dá certo. Porque um só fala da função dele naquele lugar, o outro fala da função dele e a conversa flui. E a gente não lembra que é parente, entendeu? No entanto, que a minha irmã deixou claro até pro RH que ela não queria que ninguém soubesse que ela era minha irmã. Tá. Porque ela se sentia prejudicada pelos demais colegas de trabalho. Porque os colegas falam para ela, você é parente, você nunca vai ser mandada embora. Tá. Então ela falou, eu não quero que ninguém saiba o meu parentesco. Então por isso que eu estou falando, a partir do momento que você consegue separar a família do trabalho, aí começa a dar certo. Que as pessoas esquecem quem está ali. Óbvio que não tem como os colaboradores não saberem que eu e o Josimar somos casados. Mas a relação na empresa não tem como falar que é. Porque cada um está no seu papel, cada um desenvolve sua área. Tem até uma novela, eu não assisto muita novela, mas tem uma novela eu não agora. assisto. Eu não sou de assistir novela, mas eu acho que é uma coisa que pega a gente. Quando você começa a assistir, você fala assim, nossa, mas o que está acontecendo ali? O que é isso? E a minha mãe adora, né? E tem uma novela que ela assiste, eu não sei o nome, mas é uma empresa familiar. E é assim, uma coisa, porque assim, um filho não quer trabalhar, o outro filho trabalha direitinho, o irmão quer pegar o lugar, a mãe está com um problema de esquecimento. Então, assim, realmente, e eu acho que é importante trazer esses temas, né? Hoje a gente tem 21 milhões de empresas no Brasil e 90% são empresas familiares. É bastante. Olha isso, não é? E não é só em quantidade, mas em questão de impacto, porque as empresas representam 65% do PIB brasileiro. Então, acho que é muito importante a gente trazer esse tema, não é? E olhar para essa gestão, para profissionalizar mesmo a empresa. Não é? Esse lado aí é importante. Ter gestão, é o que eu estou falando. A gente conseguir separar os lados. E também, eu acho que o que pode influenciar também é que nós não temos filhos, né? Mas tem famílias que têm filhos e querem que os filhos trabalhem nas empresas. Nem sempre o filho vai querer trabalhar na empresa. Às vezes você quer levar ele lá, obrigar ele a ficar lá, mas às vezes ele não quer. Aí eu acho que também isso dificulta a pessoa saber abrir mão daquilo que não vai ter continuidade com aquela pessoa que ela quer. Nós não temos filhos, então não tem para quem passar. Nosso sócio Marcos tem 2 filhas e elas não querem nem saber da nossa área. Nossa. Totalmente diferente. Então a gente conversa sobre o assunto assim: ou a empresa vai morrer, ou a gente vai arrumar outro sócio mais novo para dar continuidade na empresa, para dar vida a ela. Mas por sucessão, não vai existir. Porque ele já falou, minhas filhas não querem. E é desafiador entender isso, não é? Entender que muitas vezes pode ser que sem você a empresa não continue, não é? Tem também, pode ser também, mas pode ser que amanhã apareça um sócio que tenha filhos, que queira também trabalhar com ele e dê continuidade. Então, o tudo é processo relativo. sucessório, ele precisa ser pensado com muita antecedência, não é? E ele precisa ser levado em conta muito isso que você falou, de a pessoa tem que querer, a pessoa tem que ter também a habilidade, né, de acordo com aquela empresa. Entender que ali ele não é o filhinho do papai, né? Que então, ele está ali para cumprir separar mesmo, né? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de uma empresa familiar, né? Josi, muito bom falar com você. E para a gente terminar, o que você falaria, né, para uma pessoa que tem uma empresa familiar e que, de repente, está passando por alguma dificuldade de gestão? Que dica que você dá, né? Você, hoje, a gente vê toda essa competência, essa determinação que você tem. Às vezes eu falo, Josi, vamos fazer alguma coisa. Semana é dia de trabalho, né? Então, assim, é determinada. Então, assim, que dica que você dá, né? Pensando exatamente
a importância de uma empresa familiar dentro do Brasil. A gente acabou de falar, 90% das empresas são familiares. São. O que eu vou falar, o que eu pego para mim. Não guarde aquilo que você deveria colocar na mesa para conversar. Se tem um ponto para discutir, discuta. Leva para a mesa, leva para a reunião e discuta com as pessoas. Não guarda. Porque se você guarda, você atrasa o crescimento da empresa, você quebra o fluxo dela de gestão e você cria um emocional gigantesco ali por trás, porque você vai começar a pensar coisas que você não precisaria pensar, porque você fica deduzindo o que a pessoa estaria pensando sobre aquele assunto. Então, assim, coloca na mesa, não importa o que seja. Faça reuniões constantes de gestão, com diretoria. Reuniões de diretoria é uma coisa, reunião de gestão é outra. Porque diretor, os sócios em si de diretoria vão discutir sobre o destino da empresa, o que cada um quer na vida, o que cada um quer para aquela empresa. De gestão, não. Cada um vai falar, vai colocar ali na mesa o que ele fez, as dificuldades que ele teve, aonde ele tem que buscar, o que ele não tem. Então, são reuniões diferentes. Tem essas reuniões e tem essa clareza, e tem essa abertura um com o outro, que flui, entendeu? Pode dar problema, vai acontecer problemas no meio do caminho, mas uma hora vai alinhar e vai fluir. Não desista. Não desista. E o autoconhecimento é a base da segurança. A base da segurança. É a base da segurança. E tem a Fabi para contribuir. Olha, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Por você ter saído lá, né, de Itupeva, atravessado a cidade para a gente estar juntas aqui. Logo ali. Não é? E muito obrigada. Eu que agradeço. Josi, você quer deixar aqui as redes sociais da Triotécnica, algum contato para quem está assistindo a gente? Seria legal, eu acho. YouTube, canal da Triotécnica YouTube, né? Tem no Instagram, acho que está como @Triotécnica contábil ou só C, não lembro, porque como não é minha área, vou ficar devendo. E o meu é Josiane_C_Santos. E vocês também têm um podcast, não Tem um podcast no YouTube que chama Pode Contar Mais Café. Muito bom. Muito obrigada. Estamos ficando por aqui. Obrigada por estar com a gente até agora. Curta, comente e compartilhe aqui no canal Inconsciente. Até a próxima.